Olá, eu me chamo João Dias e vou apresentar para vocês agora Opa, peraí. Como é que você pode se chamar João Dias? Sou eu que me chamo João Dias. Não, senhor, eu sou o João Dias, eu tenho crachá para provar. Não, olha aqui, eu também tô com crachá. Mas você tá dentro da televisão, eu tô na vida real. É assim que funciona? Tá bom. Ok, você venceu. Eu sei. Tá, então o que eu posso fazer pra te ajudar? Me dá espaço para eu falar. Sério? Sério, vai. Tá bom, o espaço é teu. Tchau. Tchau. Que cara atrevido, rapaz. Mas quem sabe ele pode ajudar a gente na nossa apresentação. Vamos lá? Bom, voltamos agora para explicar o nosso circuito, depois daquela conversa um pouquinho diferente com o outro João que vocês viram ali. Mas tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante durante toda a explicação para que vocês entendam da melhor maneira possível. Já vamos pedir uma ajuda para ele. Ô João, faz o seguinte, coloca essa foto pra gente do circuito aí na televisão, por favor. Pode deixar, meu Eu amigo. disse, ele vai nos ajudar o tempo todo durante a explicação. Tá aí o circuito. Aí, ó. Valeu. Esse é o esquema de um circuito chamado drive de relé. E a grande função desse esquema, só para que vocês vejam um pouquinho melhor, vamos ampliar ele, né? Esse é o circuito, tá? A grande função desse circuito é exatamente intermediar, né? Por ali, né? Fazer a comunicação entre circuitos de baixa corrente com circuitos de alta corrente. E durante a nossa explicação, durante esse vídeo, vocês vão entender exatamente como ele funciona. Vamos voltar ao tamanho normal, por favor. Ótimo. E aí, a explicação vai se basear... João, ajuda aí, põe o diagrama de blocos. Nesse diagrama de blocos, tá? Vocês estão vendo que ele é dividido em 5 blocos, ou seja, 5 etapas do circuito, cada uma delas ali com o seu respectivo nome e sua respectiva função. E durante a nossa explicação, a gente vai falar para vocês a função de cada bloco, de cada componente no circuito como um todo. Ok? Então se acomodem aí, fiquem atentos e vamos para a explicação. Bom, voltamos agora. João, eu acho que é contigo, né? Vai lá. Ok, João Dias, muito obrigado. Agora é comigo e eu vou explicar para os nossos alunos a função do primeiro bloco, que é a fonte de alimentação. Essa fonte, ela tem por função gerar uma diferença de potencial elétrico, também conhecido como tensão, que vai causar uma corrente elétrica, o fluxo de elétrons pelo nosso circuito, fazendo o mesmo funcionar. Tá? Se vocês olharem lá no diagrama de blocos, vocês vão perceber que a fonte está ligada em 3 outros blocos. Tá? No bloco 2, que nós chamamos de comando, no bloco 4, que foi chamado de acionamento, e no bloco 5, que também tem o nome de indicador. Percebam que essa fonte está fornecendo a energia para essas etapas, para que essas etapas como um todo atuem no circuito. Ou seja, sem a fonte de alimentação, não há energia para que o circuito funcione. Portanto, é com certeza um bloco bastante importante do nosso circuito. É isso aí, meu amigo. Parabéns. Então é isso, João. Vai contigo aí. Parabéns, valeu, obrigado. Meu querido. Um abraço. Até daqui a pouco. Até. É isso aí, galera. Como o nosso amigo João falou, é assim que funciona o bloco 1. Bom, chegamos agora no bloco 2 do nosso circuito, na etapa 2, que foi chamada a etapa de comando. E eu diria que o componente principal dessa etapa é o botão do tipo push button. Ele também pode ser chamado de IHM, ou seja, interface homem-máquina. Por que desse nome? Porque é exatamente nessa etapa que nós, como usuários do circuito, podemos interagir com o mesmo. Ou seja, nós vamos lá, podemos pressionar esse botão, fazendo com que o circuito atue da maneira para a qual ele foi construída.
Tá? E se vocês também verificarem no esquema elétrico desse circuito, vão perceber que quando o botão é pressionado, você vai permitir a passagem da corrente elétrica que vai ali ser gerada pela fonte de tensão, vai passar por aquele resistor que está na base do transistor, chegando, enfim, à base desse transistor, fazendo com que o transistor atue da maneira que ele precisa atuar. Ok? Então, o botão, a segunda etapa, ou seja, o segundo bloco, que nós chamamos de comando, é o comando que nós, usuários, vamos dar para que o circuito atue, funcione da maneira para a qual ele foi construída. Ok? Então, nos vemos na próxima etapa, na próxima explicação. Ok? A próxima etapa da nossa explicação diz respeito ao bloco 3, que chamamos de bloco de chaveamento, tendo como componente principal o transistor. Por que disso? Por que foi chamado de chaveamento? O transistor ele pode trabalhar de duas maneiras. Ou ele pode atuar como uma chave, ou ele pode atuar como um amplificador. Neste caso, ele está atuando como uma chave. E de que maneira essa chave está trabalhando, essa chave está atuando? Fazendo uma verificação no esquema, vocês vão perceber que o botão, que nós já comentamos na explicação passada, que é a parte do comando, quando pressionado, permite que uma corrente elétrica chegue à base desse transistor. Lembrando que aquele resistor que está conectado à base tem por função a proteção do transistor, ok? Para que a intensidade de corrente elétrica não ultrapasse aquela intensidade que o transistor foi construído, para a qual o transistor foi construído. Porque senão o transistor viria a queimar, ok? Então, nesse caso, o transistor, como eu disse, está atuando como uma chave. Chegando a corrente na base, o que acontece? O transistor vai permitir que uma outra corrente passe a circular entre os seus terminais coletor e emissor. Então, neste caso, o transistor está muito semelhante a um interruptor que nós temos nas nossas casas para acionar as lâmpadas de casa. Tá? Nós vamos pressionar o interruptor. Neste caso, é a corrente que está chegando na base. Quando nós pressionamos o interruptor, uma corrente elétrica circula ali pelos fios, fazendo com que a lâmpada acenda. Neste caso, quando a corrente chega na base, uma outra corrente elétrica irá circular entre coletor e emissor, fazendo com que o circuito atue como deve atuar. Até aqui, fazendo um pequeno adiantamento, na próxima etapa, que é o bloco 4, é o transistor que faz com que uma corrente elétrica circule pelo relé. Mas isso vocês vão ver na próxima explicação. Ok, chegamos ao relé, que chamamos de bloco 4, bloco de acionamento. Vocês devem se lembrar da explicação anterior, que o transistor fazia com que a corrente passasse a circular no relé. Lembrando que o transistor atuando como chave, quando eu pressionava o botão, push button, fazia com que uma corrente chegasse à base do transistor, permitindo com que uma outra corrente circulasse entre coletor e emissor. E essa corrente que circula entre coletor e emissor é a corrente, por estar ligado em série, que vai circular na bobina do relé. Então, já sabemos que quando uma corrente elétrica passa por um fio, circula por um fio ou por um condutor, gera um campo eletromagnético ao seu redor. Devido à construção física do relé, ele tem uma bobina, ou seja, é um fio enrolado num pequeno núcleo. Quando a corrente elétrica, então, circula por essa bobina, gera um campo eletromagnético ao redor dessa bobina, fazendo com que ela se torne um eletroímã. Internamente lá no relé, nós temos 3 contatos, sendo que um é móvel e os outros 2 são fixos. Um dos contatos fixos é chamado de normalmente aberto, porque quando o relé está desenergizado, esse contato permanece aberto, então ele permanece sem contato algum. Por sua vez, existe um outro contato chamado NF, normalmente fechado, que aí é o contrário,
quando o relé está desenergizado, o normalmente fechado por um contato físico permanece fechado. E o terceiro, que é chamado de comum, é exatamente o contato móvel, que faz a conexão entre o NA e o NF quando o relé está energizado ou não. Ok, então quando essa corrente circula pela bobina, o relé energiza, fazendo com que o contato que antes estava no NF passe para o NA, fechando assim o outro contato, que é o NA. Ok? Juntamente nesse bloco, vocês vão perceber um diodo em paralelo com a bobina do relé. E notem que esse diodo está conectado no que a gente chama de inversamente proporcional. Ou seja, o cátodo ou catodo desse diodo, que a gente conhece, né, de uma maneira menos técnica como negativo do diodo, ele está conectado ao positivo da fonte. Por sua vez, o ânodo ou anodo do diodo, que também é conhecido de uma maneira menos técnica como positivo do diodo, está conectado ao negativo do circuito através do transistor. Então percebam que esse diodo está ligado inversamente polarizado. O motivo pelo qual ele existe é que quando esse circuito todo é desenergizado, ou seja, nós desligamos a fonte de energia, a bobina do relé ainda assim armazena uma energia eletromagnética, por uma questão física. E essa energia, ela tem que ser dissipada para algum lugar. No caso, o relé tem o circuito para dissipar essa energia. Se essa energia fosse dissipada no circuito, com certeza haveriam danos, como por exemplo, a queima do transistor. Como a gente quer evitar isso, a gente coloca esse diodo da maneira que está polarizado aí no esquema elétrico do circuito, fazendo com que, quando o relé libere essa energia armazenada, ela vai circular entre diodo e relé, fazendo com que ela se dissipe em calor, não queimando o restante dos componentes. E não, o diodo não vai queimar, porque ele vai suportar, ele foi construído para suportar essa energia. Como curiosidade, o diodo, quando ligado desta maneira neste circuito, ele é chamado de diodo de roda livre. Exatamente por esse motivo, que a energia ela fica, entre aspas, rodando livremente entre a bobina e o diodo até ela se dissipar em calor. Ok? E aí o relé é exatamente a peça, o componente que vai intermediar um circuito de baixa corrente, que é o circuito do transistor e do comando, ou seja, na realidade é o comando e o chaveamento, com um circuito de alta corrente, que é, neste caso aqui, a parte do indicador. Lembrando que no nosso circuito aqui não vai ser uma alta corrente, por se tratar de um protótipo. Ok? Mas é um indicador. Eu explico na próxima etapa. Por fim, chegamos no quinto e último bloco do nosso diagrama, que é o bloco do indicador. E se vocês perceberem aí no esquema, vocês vão notar que neste bloco, assim, nesta etapa, nós temos pelo menos 3 componentes. Uma outra fonte, um outro resistor e o LED, ou o diodo emissor de luz. Este circuito, este bloco, ele neste caso é um protótipo, como eu havia dito na explicação anterior. Por quê? Porque aqui eu posso ligar praticamente o que eu quiser, contanto que esteja dentro dos parâmetros técnicos suportados pelo relé. Ok? Então, neste caso aqui, estamos usando um LED, porque é algo visual, conseguimos literalmente visualizar o seu funcionamento. Certo? Então, como é que vai acontecer? Vamos retornar. Quando nós acionarmos o botão, ou seja, acionarmos lá o comando, o transistor vai chavear, ou seja, o transistor vai permitir a passagem da corrente elétrica entre coletor e emissor, sendo que essa corrente circula pela bobina do relé, fazendo com que a chave, o comum, o NA, feche o seu contato, permitindo a circulação assim pelo LED e o LED acendendo.
Para melhorar essa nossa explicação, vamos pegar o circuito, vamos pegar o esquema elétrico do circuito, e aí vai ficar mais fácil de nós entendermos, ok? Então vamos de novo. Quando eu pressiono este botão, que é exatamente o botão do tipo push button, né? A botoeira, aqui a gente não chama de botoeira, aqui é o botão tipo push button. Então quando eu pressiono esse botão, eu permito que uma corrente elétrica atinja a base desse transistor. Quando essa corrente elétrica atinge a base desse transistor, eu faço com que o contato entre coletor e emissor seja fechado, ou seja, permita a passagem da corrente entre eles. Quando aqui passa uma corrente elétrica, significa que na bobina do relé eu também terei uma corrente elétrica. Percebam, ó, a corrente elétrica vai sair do positivo da fonte, não passa pelo diodo, porque o diodo está inversamente polarizado. Vocês devem lembrar daquela explicação do funil de água, lembra? Exatamente isso. Então aqui a corrente não vai passar pelo diodo, porque ele está inversamente polarizado, mas ela vai passar pela bobina do relé, saindo por este outro fio, passando pelo transistor e chegando no negativo daquela fonte ali, V1, ok? Aí a bobina vai estar energizada. Quando ela energiza, o terminal do meio, que é o terminal comum, ele vai sair daqui do NF e vai ser deslocado para o NA. Percebam, quando esse terminal móvel vem para o NA, eu vou fechar o caminho, fechar o circuito que está ligado ao nosso indicador, permitindo assim, ó, que uma corrente circule pelo LED, fazendo com que ele brilhe. Vocês até vão me perguntar, tá bom, professor, por que eu não ligo o LED direto ali, né? Tiro tudo isso daqui, ligo esse LED diretamente neste resistor e pronto, tem o circuito funcionando. Ok? Pode, nós já até montamos isso. Só que aqui eu estou mostrando para vocês que eu posso, com uma baixa corrente, e aqui é baixa corrente, acionar uma alta corrente. Lembrando, e eu insisto, que aqui é um protótipo, por isso é um LED, somente para visualização. Mas aqui eu poderia colocar uma televisão, poderia colocar um motor, ou quase tudo que o relé suporte. Bastando para isso, eu verificar qual é a tensão e a corrente nos terminais de saída do relé que ele vai suportar. Qualquer equipamento eletroeletrônico que tenham esses parâmetros, eu posso ligar aqui. Então percebam a grandiosidade desse circuito, porque aqui, ó, vamos dar um exemplo um pouco mais prático. Ao invés desse botão, eu poderia colocar um sensor. E quem comanda esse sensor? Eu poderia colocar um Arduino. O Arduino não teria corrente o suficiente para acionar o motor. Para isso, eu teria que colocar exatamente este pedaço aqui de circuito que diz respeito ao relé, ao diodo e ao transistor, para que eu pudesse acionar o motor através de um Arduino. Entenda isso? Vocês estão vendo o quanto importante é esse circuito. Ok? Então aí vamos para a nossa última parte do nosso vídeo. Enfim, chegamos ao fim do nosso vídeo. João, você é brilhante, meu amigo. Você que é brilhante, cara. Olha, eu te admiro muito. Ah, muito obrigado. Posso começar aqui, começar a terminar? Claro que pode. A palavra é tua. Vai lá. Ok, obrigado. Então, meus caros alunos, ficamos muito felizes por vocês terem aqui prestado atenção na nossa explicação. A gente espera que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais esse circuito e, principalmente, como os componentes eletrônicos se conectam para fazer quase tudo que a gente quer. Não é verdade? Com esse circuito que vocês agora têm em mãos, vocês podem pensar em 1 milhão de possibilidades diferentes para a aplicação dele. Então, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço muito. Desculpa pela confusão entre eu e o outro João Dias lá de fora, o da vida real, não é verdade? Então, eu falo um tchauzinho para vocês. João, vai contigo. Eu só tô te admirando, só tô te vendo. Eu também te admiro muito, meu amigo. Muito obrigado. Meus caros,
Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fiquem bem, qualquer coisa, procura a gente, tá bom? Um É abraço. isso aí. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, João. Tchau, Um João. abraço. Fique Tchau, bem. tchau. Tchau, tchau.